novamente ao nosso canal. Obrigado, gente. E é um prazer muito grande estar contigo aqui. Conversamos, Fábio, em outro momento, até dando continuidade, né, sobre o nosso tema, ansiedade. Falamos então o que é a ansiedade, como ela se manifesta na gente. Né? Eu gostaria de conversar um pouquinho contigo a ansiedade no âmbito da escola, tanto a criança ou mesmo o adulto, né? Porque a ansiedade é um fator que traz prejuízo, né, Fábio, assim, no desempenho, né? Porque me parece que a ansiedade ela começa a aparecer de uma maneira mais intensiva quando nós começamos a ter mais pressão e ter mais responsabilidade. Né? Vamos conversar, Fábio, um pouquinho sobre isso. Assim, como é que tu percebes isso? Assim, a escola é digamos, a iniciação na escola já é também um momento em que a criança começa a deparar-se com outro mundo, né? De maior vivência e inclusive pressão, né, Fábio? Sim, exatamente, assim. A escola acaba sendo palco, não é para a criança, não é, começar a botar o desempenho dela em prática. Quer dizer, vai ser passado para ela diversos conhecimentos, atividades, e ela vai ter que absorver aquilo e vai ter que botar em prática, não é? Ter um desempenho satisfatório, não é ter uma boa avaliação. Então, assim, acaba sendo o espaço que ela vai ter que exercer um desempenho relacionado a atividades, não é? E também é o espaço em que ela começa a ter uma socialização mais intensa com pessoas de fora da família. Ela experimenta desde o início quando ela vai para esse cenário novo, se separa da mãe, do pai, aí já dispara também, né, Fábio? Exatamente. Se é uma família mais super protetora ou uma família mais fechada, não é? Geralmente a adaptação pode ser mais difícil, a criança pode vivenciar uma ansiedade a se adaptar na escola, não é? Porque ela está mais acostumada com a família, na escola não vai ter o pai e a mãe protegendo, não é? E fazendo as vontades da criança, quer dizer, a criança vai ter que corresponder ao que a escola espera dela, não é? O ambiente corresponder ao que a criança quer, porque a gente vê às vezes em famílias com um padrão mais disfuncional que na verdade tudo gira em torno da criança, todas as vontades das crianças são satisfeitas, às vezes a família tem dificuldade com limites, com organização, até com a hierarquia, uma leve hierarquia dos pais, não é uma autoridade extrema, mas uma hierarquia. Papéis. Exatamente. Os papéis de pai e mãe às vezes são misturados, às vezes, né? Então assim, daí quando a criança vai para a escola, um momento assim que ela tem que exercer o que os outros esperam dela, que ela vai ter que se submeter à expectativa dos professores, ela vai ter que aprender aquilo e depois fazer provas, trabalhos, né? E às vezes nesse exercer, nesse corresponder, pode gerar bastante ansiedade na criança. Até porque também, né, Fábio, quando ela vai para esse novo cenário, né, existe ali regras, normas, relacionamentos, ou seja, ela tem que compartilhar coisas, ela precisa, de uma certa maneira, ter que gerenciar o não, né? Tem um limitador, né? Tem regras e normas e tem outras pessoas também que são atendidas, né? Sim, exatamente. Nisso eu entendo também assim de que é um momento de estranhamento, né, para ela, né? Assim, tu entende que a ansiedade pode ser disparada, Fábio, pelo fato também de que ela tem que se adaptar a um novo sistema de que é também contrário, às vezes, ao que ela estava vivendo. Exatamente. Né? Há aí um conflito, né? Porque até então ela poderia, digamos, circular de uma maneira tranquila com suas regras e normas, né? Porque às vezes as regras e normas da família são incompatíveis, né? Sim. Né? Isso a gente vê também no adulto, né? Né? De que ele às vezes fica ansioso porque há digamos assim, um novo sistema, né, de expectativa, de comportamento, né, diferente do dele, né? Sim.
E isso na escola é muito visível, né, Fábio? Assim, Fábio, sobre esse lapso de memória, né, que acaba, algumas crianças, alguns adolescentes e adultos também na escola. Como é que tu percebe? Como é que surge? Por que surge esse lapso que a gente chama de branco, né? Assim, já há escapa ali naquele momento ou na hora da prova. Como é que tu percebe isso? Assim? O que é esse fenômeno nosso? O branco ele é bem comum de acontecer em momentos quando a ansiedade ela está muito intensa. Quer dizer, em momentos que a criança ou adolescente está se sentindo muito pressionado, não é, para desempenhar determinada atividade que aparece com mais frequência nas provas, não é? Quer dizer, a criança ou adolescente imagina que aquela prova vai ser muito difícil, ou realmente não se preparou para a prova, não é? Não conseguiu se organizar, se preparar para a prova, e ela chega naquela situação em que tem várias coisas, vários questionamentos, não é? Que vão ser solicitados para ela e ela não vai saber corresponder. O medo de tirar uma nota baixa, não é? O medo de não corresponder àquilo faz com que o aluno se sinta muito ansioso. E no momento de ansiedade mais intensa, diversas condições físicas, não é? Sintomas físicos acabam acontecendo, não é? Como o tremor, a taquicardia, né? Quer dizer, o coração bate bem forte. O suor, às vezes o suor frio, principalmente nas mãos, é bem comum, às vezes a sensação de tontura, um desconforto abdominal, e o branco, não é? Esses lapsos de memória também acabam acontecendo, não é? Então, assim, é uma manifestação da ansiedade, e às vezes, assim, quando a pessoa ela estudou, às vezes, o que acontece? A pessoa estudou bastante a matéria, não é? O aluno estudou bem, se preparou, só que na hora da prova ficou nervoso por algum motivo. De repente, assim, ela tinha uma expectativa muito alta, eu tenho que tirar 10 nessa prova, ou às vezes até a família coloca essa expectativa. A gente vê que é comum, assim, pais que aceitam um desempenho muito alto, assim, só aceitam 9 ou 10, vamos supor, então um desempenho que também está bom, satisfatório, vamos supor, uma escola que tem uma média 7, tem um desempenho assim, tirar um 8, 8,5, que já é um desempenho adequado, né, um bom desempenho, às vezes o aluno já sabe que não vai ser aceito pela família, não é? Então, assim, às vezes nessa situação fica muito ansioso e acaba vindo o branco. E às vezes, por exemplo, deu branco numa questão, daí o aluno fica mais ansioso, né? Realmente eu não sei, eu estou esquecendo de tudo, e favorece com que as outras ele vai esquecendo também. Né? Então vai virando aquela bola de neve, que é uma situação que vai aumentando cada vez mais, não é? Fábio, poderíamos dizer assim que a ansiedade está relacionado com a pressão? Sim. Ou seja, porque isso que a gente está falando, e também percebo isso também, assim, digamos, fomos educados ou treinados de uma certa maneira talvez assim com uma dificuldade de gerenciar a pressão, porque essa pressão ela pode ser também imaginária, né? Ou seja, fazer parte da minha imaginação mesmo, né? Assim, que pode não ser tão real assim. Sim. Né? Identificar isso pode ser um facilitador, então, né, Fábio, assim, para gerenciar essa... Porque estamos também vivendo uma era de muita busca rápida para resolver, né? E aí entra essa questão, assim, que eu entendo, assim, que é bastante delicado isso, né? Assim, o uso quase que abusivo, né? Assim, de alguns ansiolíticos, de algumas questões, assim, que às vezes é uma questão de exercitar, né, essa condição, essa capacidade de gerenciar esse sentimento. Sim. Mas o remédio, ele acaba, né, Fábio, tendo um papel assim quase que mágico, né, assim, porque ele trata o sintoma, na verdade, né, mas ele não trata ali a causa, né, assim, não que em algum momento não se vá fazer uso na indicação da medicação, mas nunca se tomou tanto ansiolítico como hoje, né, Fábio? Exatamente. Eu percebo assim na clínica como uma coisa assustadoramente, né? Crianças, adolescentes, tudo há motivo para o consumo. Isso é uma coisa que é muito preocupante. Nós temos uma geração de consumo muito elevado, né, Fábio?
Eu também acho bem preocupante, Jones, porque assim, a medicação em alguns casos, não é? Principalmente em que a ansiedade, ou até em outros casos mesmo, que a gente está falando de ansiedade hoje, mas casos de depressão ou outros distúrbios, a medicação tem um papel muito importante, ela é um coadjuvante muito importante no tratamento. O que preocupa, que a gente acaba vendo muito, eu também vejo muito, Jones, é a questão de o medicamento às vezes ser usado em casos que não é tão necessário, em que outras técnicas, por exemplo, que a gente usa bastante na terapia cognitiva, técnicas de respiração, de relaxamento e até incentivo a mudanças na vida, não é, do paciente para ele ter mais qualidade de vida, seja questão de atividade física, não é, relações sociais satisfatórias, até às vezes até a questão da espiritualidade, não é? Tem vários aspectos da vida da pessoa que podem contribuir para uma melhor qualidade de vida. E às vezes toda a esperança toda é colocada na medicação e a pessoa espera tudo da medicação. E como tu falou, assim, investigar as causas, não é? Por que eu cheguei, por que nesse ponto da minha vida eu tô tão ansioso, né? Quer dizer, a pessoa fazer essa reflexão, entender da onde que veio toda essa ansiedade, não é? A origem dela, daí entendendo a origem, ela sabe o que ela está combatendo e que mudanças na vida dela são necessárias, não é? Que ela tenha para que essa ansiedade se amenize, né? Fique num nível que não atrapalhe mais a vida dela, porque deixar de ter ansiedade não existe, é um sentimento básico, né? Todo mundo tem, mas que ela vai ficar num nível que ela não atrapalhe mais a vida dela, que ela saiba como lidar. Há como gerenciar, né, Fábio? Com certeza, vai chegar num nível que ela vai chegar como gerenciar. E o que eu penso que é bem preocupante também, além da questão da medicação, né, Jones, são outras fugas. Quer dizer, hoje em dia muitos dependentes químicos né, usam a questão da droga para aliviar a ansiedade. Tá? Principalmente álcool, maconha, que tem um efeito de relaxamento, às vezes a pessoa acaba buscando isso e até depois gerando uma dependência, claro, né? Começa com um uso mais recreativo e depois, como ela precisa sempre daquilo para aliviar o sintoma da ansiedade, não é a busca. E deixa de ser prazer para que se possa naturalmente atender quase que uma necessidade fisiológica. Exatamente, exatamente, Jones. Fábio, estamos encerrando nosso bloco de hoje, e que falamos sobre a ansiedade também na escola e também dentro da ideia desse universo de relacionamentos também. Mas a gente volta daqui a pouco também continuando o nosso tema.